Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler aqui em 1 Samuel, capítulo 4, e versículo 11, que diz assim: Foi tomada a arca de Deus, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias morreram, né? Aqui no versículo, no capítulo 4 de 1 Samuel, e o versículo 3 fala assim: E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do Senhor, a arca do concerto do Senhor, e venha ao meio de nós, para que nos livre da mão do nosso inimigo. Amém? Então nós vemos aqui uma grande batalha que teve entre o povo de Deus, de Israel, e os filisteus, né? Uma grande batalha. E nessa grande batalha na primeira batalha morreu 4.000 homens. E quando morreu esses 4.000 homens, eles foram consultar os sacerdotes, os anciões, e mandaram trazer a arca, achando que a arca ia salvar eles, ia salvar o povo de Israel. Então trouxeram a arca que estava em Siló, né? E aí trouxeram a arca, e quando chegaram com a arca, houve festa, fizeram uma grande festa. O povo de Deus, o povo os judeus fez uma grande festa porque a arca chegou e tal, aquela coisa toda. E os filisteus escutaram o barulho, né? Que barulho é esse? Aí falaram: trouxeram a arca da aliança. Aí os filisteus ficaram com medo, porque eles viram falar da época do Egito, das pragas que trouxeram no Egito, e eles ficaram com medo, né? Disseram: agora nós não temos pra onde correr agora, porque a arca chegou, e toda vez que a arca chegava, o povo de Israel saía com a arca, o povo era vitorioso, né? Mas dessa vez falhou, dessa vez foram mortos 30 mil homens, né? 30 mil homens na segunda batalha, mesmo com a arca da aliança presente. Mas Samuel já havia falado, o profeta Samuel já tinha falado, o profeta Samuel já tinha falado que, né, que Deus ia julgar, falou. E Deus já tinha falado até com Eli também, com o sacerdote Eli. Deus já tinha falado com ele também. E ele não tinha repreendido os seus filhos, né? Ele não tinha repreendido os seus filhos. Deus mandou ele corrigir os filhos dele, e ele não corrigiu. E aí veio essa guerra aí, e o povo de Israel perdeu a guerra. E os filisteus levaram a arca da aliança, né? E foram mortos Ofni, né, e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos nessa batalha aí. E Eli estava em Siló lá, sentado numa cadeira, quando lhe trouxeram a notícia, né? Um que era da tribo de Benjamim conseguiu escapar e levou a notícia até Eli, até o sacerdote Eli. E o sacerdote estava com 98 anos, né? Era a idade que ele estava, já estava velho, e também estava com problema na visão, ele não enxergava mais, não via mais, né? Então, naquela época, e diz a palavra do Senhor que trouxe a notícia. Alguém lá da tribo de Benjamim trouxe a notícia. Quando ele trouxe a notícia,
que falou que a arca tinha levado, que mataram os filhos dele. Aí ele ali teve um ataque ali, talvez um ataque cardíaco, né? E caiu e quebrou o pescoço, né? Talvez foi teve uma, diante da notícia, teve um ataque cardíaco, desmaiou, né? Ficou inconsciente, caiu ali e quebrou o pescoço e morreu, né? E a mulher do seu filho também morreu também no parto, né? Quando soube da notícia, mesmo a parteira tentando alegrar ela ali, mas não teve jeito, ela morreu, a mulher de Finéia, né? Ela estava grávida e estava perto de dar luz ali, perto do parto, né? A parteira tentou animar ela, né? Mas não teve jeito, ela chegou a falecer. Então, a mulher de Finéias morreu ali no parto, né? Teve uma complicação pela notícia, né? Da Arca da Aliança. Ela soube logo que algo de ruim estava acontecendo, né? Que Deus dessa vez não manifestou a sua glória, o seu poder, né? O seu poder ali através da arca. Incabom, né? Significa sem glória, sem glória. A glória de Israel, que era Deus, e sua presença manifesta na terra a favor do seu povo, né? Então, nesse dia falhou. Deus não fez nada para ajudar o seu povo, para ajudar o povo de Israel, né? Então, naquela época, as tradições judaicas, as tradições antigas, o homem era o chefe da casa, Eli era o sacerdote, e os filhos dele também exerciam o cargo de sacerdote, os dois filhos dele. Mas só que os dois filhos dele vinham fazendo coisa errada no templo. Diz que até eles chegaram um dos filhos dele chegou a ter, né, atos ali com outro homem, enfim, vários tipos de adultério e várias coisas, até mesmo no templo do Senhor, na casa de Deus, fazendo coisas erradas. Então, o que acontece? Deus avisou o povo, avisou Eli através de Samuel. Mas como não teve arrependimento, não teve ali remorso, ele não chegou nem a repreender os seus filhos, né? Então o povo saiu ali para a batalha, achando que Deus ia estar com eles, né? E naquela época as tradições antigas falavam que o homem era o chefe da casa, o chefe da família era o homem, né? Então tudo que acontecia na casa, através dos filhos ou da esposa, o culpado era o homem, né? O homem que era o responsável ali pela casa, tradições judaicas, até pelos mandamentos de Deus. Até na criação, quando Deus criou o homem e deu para ele a autoridade sobre todos os animais, sobre todos os répteis, sobre todos os... Então Deus deu domínio ao homem, aos animais, a tudo que tem na terra, para ele cuidar, para ele cultivar. A autoridade era do homem. Então isso veio de tradição, desde dos tempos bíblicos, da antiguidade, dos antigos. Vem essa ordem aí, essa ordem que veio do próprio Deus divino. Isso prova aqui através da mensagem que Deus cobrando de Eli pelos seus filhos, né? Ele já tinha 98 anos, não tinha mais domínio sobre os seus filhos, estava cego, não enxergava mais. Então ele não podia mais acompanhar os seus filhos, a rotina dos seus filhos. O filho, quando completa 18 anos, ele é o dono do seu próprio nariz, né? Pela lei de hoje,
completou 18 anos, o filho pode sair de casa, pode arranjar uma mulher, uma esposa, pode sair de casa, pode morar sozinho, pode alugar um quarto e morar sozinho, enfim, pode viajar, pode fazer viagem. Ele passa pela rodoviária tranquilo. Ele passa pela rodoviária tranquilo, chega lá, mostra a identidade, ele compra a passagem e ele é dono do seu próprio nariz, pode viajar para qualquer outro lugar, até para outro país. Então, a gente vê que com o passar do tempo o homem perdeu essa autoridade, essa referência, né? Essa referência bíblica. O homem perdeu essa coisa. E ele não foi diferente, ele perdeu o domínio sobre seus filhos, perdeu o domínio sobre os seus dois filhos, né? Mas como a lei julgava o pai, o responsável, o chefe de casa, né? Deus cobrou dele. Deus cobrou dele. Não que ele estava em pecado, que ele cometeu pecado, não. É a lei, a tradição judaica era assim. Os mandamentos de Deus era assim. O homem era cobrado. Era cobrado. E a gente vê também que nos dias de hoje não é diferente. Hoje mudou, né? Mudou. Os pais não têm mais domínio sobre os seus filhos. O homem perdeu a autoridade de chefe de casa, chefe de família, porque com a economia, com o desemprego, com o avanço, né? Com o avanço, enfim, com o avanço da tecnologia, tudo, com estudo, vários estudos, várias tecnologias, o homem perdeu essa referência. E a mulher cada dia mais vem tomando espaço, né? Vem adquirindo um espaço. Hoje em dia é comum várias mulheres ser a chefe da casa. Ela trabalha, ela ganha bem, ela ganha até mais do que o seu marido, do que o seu esposo, e ela consegue sozinha pagar as contas da casa, né? Dar um bom estudo para os filhos, não deixa faltar nada em casa. Então tem mulheres que decidem morar sozinha e viver sozinha, sem depender de homem nenhum, ser independente. Tem muitas mulheres hoje independentes, que não dependem mais do homem. Antigamente a mulher era dependente do homem, cuidava mais das coisas domésticas, dos afazeres domésticos. Mas com o passar do tempo, com a evolução, com o desemprego também, o mercado para as mulheres se abriu, né? Ficou abertas as portas para as mulheres. E até mesmo tem mulheres que é formada, que ganha muito bem, ganha até mais do que o homem, que o seu esposo. Isso causa um certo desconforto no homem, né? Por ele não ter mais aquele domínio de mandar em casa, né? Então isso acontece, chega até a separação, chega a se separar. Porque quando dá uma briga, a mulher diz: essa casa é minha, esse carro é meu, foi eu que comprei, aqui eu que pago as contas, você não paga nada. Você não se garante nem com as compras do supermercado, tudo é eu. O meu cartão estourou, você estourou meu cartão. Então começa aquela briga, aquela discussão pelo poder ali, né? Que um ganha mais, o outro ganha menos. Então isso afetou a relação do casal, afeta, né? Tem casal que sabe levar isso, sabe levar e eles entram de acordo, entram num acordo ali, e aí eles vão bem. Mas a maioria acaba separando, porque a mulher fala que as coisas é dela, que tudo que tem na casa é dela, que ela que paga as contas. Então isso daí causa um desconforto pro homem, né? O homem tem essa obrigação de ser o chefe da casa, de pagar as contas. Então na época antiga era assim, o homem era que mantia a casa, né? Que era o responsável por manter a casa, por sair em busca de trabalho, de emprego,
para dar do bom e do melhor para a sua família. E a mulher ficava em casa, cozinhando, fazendo comida, lavando roupa, pegando água e essas coisas, né? E cuidando dos filhos. Então hoje em dia, com o passar dos anos, isso mudou. Às vezes tem homem que fica em casa e a mulher fica trabalhando, casa de família, fica trabalhando. Tem mulher que trabalha, hoje tem mulher que é advogada, que é juíza, que é promotora, tem mulher que ganha bem, que é médica, que trabalha, ganha bem. E às vezes ganha até mais do que o homem, né? Mas às vezes quando começou, o homem era que sustentava a casa, né? No começo era o homem que sustentava a casa. E com o passar do tempo, a mulher estudou, se formou, fez faculdade e aí conseguiu um emprego bom. E aí ela começa a jogar na cara do homem que ela ganha mais, que ela pô. Mas ela não lembra que quando começou, quem pagava as contas lá era o seu esposo, né? Era o seu marido. Então isso acontece. E vice-versa também, tem casos também que a mulher também que ajuda o homem a conseguir ali um emprego melhor, uma coisa melhor. E aí quando ele ganha mais, ele começa a judiar da mulher, jogar na cara. Então é mais ou menos assim. Então hoje tem esse problema, né? Um problema problema financeiro, problema econômico, problema que cada vez vai ficando mais visível, vai perdendo, fugindo do controle, vai perdendo o controle. Cada vez que passa, tempo que passa, as leis vai mudando e favorecendo principalmente a mulher. Hoje em dia é mais valorizada, né? É mais valorizada, apesar de ainda ter uma grande diferença ainda, mas as mulheres evoluíram muito. Então até nas igrejas hoje, antigamente as mulheres quase não pregavam, quase não dirigia a igreja. Hoje em dia tem pastora, tem missionária, tem vários tipos de cargo hoje da mulher nos evangelhos. Tem mulher que é pastora, dirige igreja, que é dona de ministério, enfim, que é presidente da igreja, enfim, tem vários tipos de coisa. Até nos evangélicos tem essa mudança aí, né? Essa mudança repetindo, que com o passar do tempo, que nem eu falei, por causa da necessidade, por causa do poder econômico. Então hoje, por as mulheres ganharem mais do que os homens, muitas mulheres são independentes, então com isso elas começam a mandar na casa. Como ela sustenta a casa, então ela vira a chefe da casa, né? Porque ela assume esse poder, assume essa autoridade por causa da economia, do seu salário, que é maior, ganha muito mais e ela consegue manter a casa, enfim, consegue pagar as contas da casa, né? Melhor do que o homem. Então isso daí, até nas igrejas hoje, as mulheres, tem muitas mulheres que pregam bem, que se saem bem na mensagem, na palavra de Deus, e com isso elas vão ganhando crédito e vão até mesmo substituindo o homem nos altares, das igrejas, né? Dos ministérios, enfim. Então isso mostra que houve uma evolução e está evoluindo muito mais, né? E isso foi o que aconteceu com Eli. Ele não estava mais conseguindo dominar a sua casa, dominar os seus filhos, né? Os seus filhos já estavam grandes, já estavam homem, e ele não conseguiu mais dominar eles, né? Perdeu a autoridade. Samuel era obediente, apesar de não ser filho dele, filho natural, né? Mas Samuel respeitava muito Eli, tão tal que ele não queria nem passar a revelação de Deus que teve. Que Deus falou com ele para chamar a atenção de Eli sobre os filhos dele. Mas a gente vê que o Samuel até temia falar com ele o respeito, né? O respeito que ele tinha
com Eli, que era como se fosse um pai para ele, né? Um pai, criou ele, ensinou eles os mandamentos de Deus. Então Eli não era um mau pai. Tem gente que condena Eli, fala que Eli era um não sei o que não, Eli não, Eli era um grande homem de Deus, sacerdote, reinou em Israel ali por 40 anos como sacerdote. Ele tinha 58 anos quando ele assumiu o cargo de sacerdote em Israel. Com 58 anos ele assumiu o cargo de sacerdote. E com 40 anos por 40 anos ele exerceu o cargo ali de sacerdote. Então era um ótimo sacerdote. Foi ele que atendeu ao pedido de Anas ali, através de Samuel. Mas ele nem sabia que ela ia dar o filho para ele criar ali nos mandamentos de Deus, na doutrina de Deus. Então ele criou muito bem Samuel, apesar de não ser um filho dele, mas era obediente a ele. Isso tornou um grande profeta. Se os filhos dele tivessem seguido a carreira dele, teria sido também uns grandes sacerdotes também. O problema é que eles, né, não obedeceram o pai. Mas ele era um grande homem de Deus, sim. Tem gente que fala mal dele, de Eli, mas naquela época era assim. Então é assim que funcionava. Até o apóstolo Paulo disse que o homem, que na igreja de Deus, que as mulheres ficassem caladas e os homens que tinham autoridade de pregar. Mas também não era para os homens maltratar as mulheres, né? Era para eles respeitar as mulheres também. Mas que a autoridade de pregar nas igrejas era do homem, a função era do homem, sacerdotal era do homem. Quem ministrava no templo era só os homens naquela época, era só os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os profetas. Então era assim que funcionava. Então, se fosse hoje também, o teu filho está na droga, está na bebida, Deus ia cobrar de você, que é o pai, né? Ah, sua filha está na prostituição, Deus ia cobrar de você. Então naquela época era assim, Deus cobrava do homem. O homem era o chefe da casa, então Deus cobrava do homem. Se hoje você é pastor, é líder de igreja, é diácono, é presbítero, e o seu filho, a sua filha está nas drogas, está na prostituição, está roubando, está matando, tá fazendo, Deus ia cobrar de você. Então, se essa lei hoje funciona, Deus vai cobrar de você, vai cobrar de você, que é o pai, é o chefe da casa, não vai cobrar da mulher, não, vai cobrar de você. Foi o que aconteceu com ele, Deus cobrou dele. E ali, quando ele teve a notícia, ele caiu e quebrou o pescoço, né? E a arca da aliança foi levada à terra dos filisteus, né? E ali causou grandes aflições ali ali em Asdod, né? Asdod, né? Ali na terra dos filisteus houve um grande alvoroço ali por causa da arca, várias pragas ali, né? E a gente vê aqui que o povo de Israel, aqui no capítulo 4, versículo 3, eles tornaram para o arraial e falaram com os anciões para trazer a arca. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. A arca não era um amuleto de sorte. Não era um amuleto de sorte. A arca da aliança só funcionava quando o povo estava em obediência a Deus. Vou repetir, a arca da aliança não era um amuleto. O povo de Israel achava que era um amuleto. Ah não, vamos trazer a arca lá de Silom e quando chegar aqui, nós vamos vencer a batalha. Eles estavam contando, fazendo festa e achando que ia vencer a guerra. Mas a arca da aliança não era um amuleto de sorte para quando eles precisassem, eles só. Aí a arca. Não. Toda vez que o povo de Israel estava em pecado, o povo de Deus estava em pecado, Deus também não agia, não. Deus também não trabalhava em favor deles. Então, por quê? Porque não é um amuleto de sorte. Você pode estar com a Bíblia na mão, você pode estar com a palavra de Deus na mão. Aí você achar que vai repreender um demônio só porque você está com a Bíblia, e o demônio vai fugir da sua vida só porque você tá indo para a igreja, só porque você tá com a Bíblia na mão. Não é assim que funciona não, irmão. Não é assim que funciona não. Então você acha que
que só porque você tem a Bíblia o diabo vai fugir de você, vai ficar com medo de você, você está enganado. Então você acha que só porque você tá indo para a igreja todo dia, então você acha que o diabo vai ter medo disso, porque você tá indo para a igreja todo dia, tá com a Bíblia na mão, o diabo vai ter medo? Não, irmão, o diabo tem medo daquelas pessoas que estão em obediência com Deus. Aquelas pessoas que estão em obediência com Deus, que estão em oração, que estão em jejum, que estão buscando o Senhor. É dessas pessoas que o inimigo tem medo, que o diabo tem medo. Ele não tem medo da Bíblia. A Bíblia é um livro como se fosse outro qualquer livro. Se você não tiver na obediência, ela não vai te livrar de nada não. A palavra de Deus só livra a pessoa quando a pessoa está em obediência. Porque não é amuleto de sorte. Ah, eu estou com a Bíblia aqui, Deus vai me dar sorte, eu vou conseguir aquele emprego porque eu li a Bíblia aqui e Deus vai. Eu li aqui na Bíblia que está escrito que é a porta que ele abre e ninguém fecha. Então eu vou lá e a porta vai estar aberta. É assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona a Bíblia. Ah, eu ouvi uma pregação e a pregação falou comigo que Deus ia abrir a porta para mim, a porta de emprego. Deus ia abençoar meu casamento, porque eu li na Bíblia, porque alguém falou para mim. Não. A palavra de Deus só funciona quando a gente está na obediência, quando a gente está buscando o Senhor com sinceridade, quando a gente está em oração, está em consagração, está em jejum. Então, para você ser vitorioso, não é só basta andar com a Bíblia, não basta só ir na igreja, você tem que estar em obediência e buscando ao Senhor, né? E você tem que estar em jejum e oração, tem que estar em obediência, né? Para que venha funcionar. Então a palavra de Deus não é amuleto, né? De sorte. Então o povo de Deus achava que trazendo a Arca da Aliança, que estava em Siló, e achando que trazendo a arca para eles ia vencer a batalha. Mas aconteceu ao contrário, os filisteus estavam até com medo, mas venceram a batalha.